Olá, leitores! Meu nome é Arthur e você está no canal O Lugar dos Quadrinhos e hoje aqui vim fazer um vídeo falando das minhas impressões sobre o livro Querida Combine, de Sayaka Murata. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo! Querida Combine é um livro que foi lançado em 2018 e ganhou sua reimpressão aqui no Brasil em maio de 2019, que no caso é essa edição aqui que eu seguro em mãos, foi impressa ano passado. Lançado aqui no Brasil pela editora Estação Liberdade, esse é o 10º livro da escritora Sayaka Murata, uma escritora já best-seller em todo o mundo e principalmente no Japão. Esse livro aqui ele foi traduzido diretamente do japonês para o português. Tem em média de 150 páginas, capa cartunada com orelhas, vocês podem ver. O papel ele é amarelado, tem uma fonte muito boa, tá? E ele vem um marcador de brinde, tá bom? O preço de capa dele é R$ 39,00, mas você encontra com desconto em alguns sites. Eu vou deixar o link da compra do livro aí na descrição, diretamente do site da editora. Tá? Esse é um livro que me intrigou bastante e em poucas páginas, com uma história simples, porém muito que faz você refletir bastante sobre a nossa sociedade atual, principalmente a sociedade atual japonesa. Me intrigou bastante, foi uma leitura assim que me deixou bastante pensativo. E eu vou tentar transpor nesse vídeo tudo o que eu senti lendo nesse livro. Bom, eu não pretendo trazer spoilers contando sobre o final da história ou pontos chaves, mas esse daqui não é um livro que você vai perder a sua experiência de leitura pelos spoilers, sabe? Porque ele é realmente uma história que não tem muitos acontecimentos e reviravoltas. É mais você entrar na cabeça de uma personagem que é tão complexa como a Keiko é, que é a nossa protagonista aqui dessa história. Então esse livro aqui, ele vai muito da experiência de você realmente lê-lo, e sim você tirar suas interpretações e você ver como funciona a mente da nossa protagonista. Falando agora um pouquinho sobre a escritora Sayaka Murata. Sayaka Murata nasceu em 1979 em uma província perto de Tóquio. Sempre muito fã de mangás e histórias de livros de ficção científica, ela sempre teve uma paixão muito grande pela leitura, né? E ela já escreveu mais de 10 livros. Esse daqui, no caso, é o 10º livro da escritora. Os outros 9 livros dela, que veio anteriormente a esse, eu não sei, não tenho informações se eles foram publicados no Brasil, mas eu acredito que não, infelizmente. Eu espero que a própria editora da Estação Liberdade traga mais livros dessa escritora aqui para o Brasil. Considerada uma das grandes escritoras do Japão contemporâneo, então é uma escritora contemporânea bem prestigiada. Ela chegou a ganhar um prêmio com esse livro aqui, um prêmio de literatura bem importante até do Japão, chamada Akutagawa. Eu não sei se assim se pronuncia. E o legal é que essa escritora aqui, ela trabalhou em uma combine durante muitos anos mesmo, assim como a nossa protagonista. Então eu acho isso bem legal, quando a história ela é baseada no meio que no dia a dia também do escritor. Então ele põe experiências que ele viveu dentro, conhecimentos que ele tem dentro da história. Então, muitas descrições de como funciona uma combine, o atendimento, como tudo é organizado, o horário, como a gente se sente realmente em um ambiente que a gente não conhece. Eu não conhecia como era uma combine, tá? Aqui no Brasil não existem esses estabelecimentos, são como combines, são como lojas de conveniência do Japão, onde vendem comidas, eles tiram xerox, vendem coisas de papelarias. É uma loja onde tem de tudo, digamos assim, e as pessoas param lá para comprar coisas meio que essenciais do seu dia a dia. É geralmente um emprego temporário, as pessoas não costumam trabalhar nesses empregos por muitos anos. São empregos como se fossem, por exemplo, você trabalhar de estagiário em algum lugar. Então acho que a autora ela colocou um pouco de si também dentro dessa obra aqui. Ou pelo menos um pouco das suas experiências que ela passou dentro da Combine. Bom, falado um pouco sobre a escritora, vamos falar agora sobre um pouco a sinopse da história. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista chamada Keiko Furukura, e o livro ele é narrado em primeira pessoa por essa personagem.
Ela possui já seus 36 anos, não é casada, não tem muitas expectativas para o seu futuro e não tem um emprego tão bom. E ela enxerga o mundo de uma forma um pouco diferente, ela é muito prática. Então ela não consegue muito se encaixar nessa sociedade padrão que estabelecem para todos, principalmente lá no Japão. Então ela, desde os seus 18 anos, ela arranjou um emprego em uma combine e até hoje ela trabalha lá nesse emprego. E por conta disso ela sofre uma pressão muito grande das pessoas, ela sente bastante disso, só por conta do seu emprego e de não ter uma expectativa para o futuro, como ter filhos, se casar e etc. Nesse livro a gente vai acompanhar uma protagonista que ela não se enxerga no mecanismo desse mundo padrão atual, ela não se enxerga como uma pessoa normal, mas aliás, o que é ser normal, né? Então a gente vai acompanhar essa protagonista bem diferente, digamos assim. Eu achei a Keiko uma personagem muito intrigante. Eu não compreendi muito bem algumas coisas que ela entende ou sente aqui nessa história, tá? Mas ela tem pensamentos bem interessantes. Você não vai se apegar a ela logo de cara por ela ser realmente muito prática. Então ela não tem muitos sentimentos, ela não se apega a muitas pessoas e ela realmente faz o que os outros pedem. Então se ela fala assim, é como se fosse um manual. Se você está pedindo para ela se comportar de tal forma, ela vai tentar se comportar de tal forma, mas ela acaba nunca conseguindo se comportar das maneiras que as pessoas meio que exigem que ela se comporte para assim fazer parte de um certo grupo na sociedade. Então ela sempre se encontra deslocada num vazio eterno. E o único lugar que ela se sente confortável, em que ela pode ser ela mesma e ela pode obedecer regras e onde tudo ela pode se encaixar em meio a tantas outras pessoas, é dentro da Combine. Porque no final, quando você está dentro da Combine trabalhando, todos são funcionários e todos são meio que iguais a você naquele momento. Ela é uma funcionária bem competente, ela cumpre os seus horários, ela trabalha muito bem e tem uma responsabilidade até que muito grande no serviço. Ela até se sobrecarrega ao trabalhar nessa Combine porque ela é o único lugar realmente onde ela se sente à vontade. A Combine se torna em alguns momentos até uma obsessão por ela. Ela não consegue ficar longe da Combine de forma nenhuma. Eu vou ler um trecho aqui do livro que foi quando ela foi contratada, né, para trabalhar na Combine, e eu vou explicar um pouco sobre vou ler esse trecho, a gente vê bastante nesse trecho o como ela se sente a partir do momento em que arranja esse emprego. Cumprimentei com assertividade, exatamente no mesmo tom anterior, e peguei a sua cesta. Naquele momento, pela primeira vez, eu fazia parte do mundo. Acabo de nascer, pensei. Sem dúvidas, aquele dia marcou meu nascimento como uma peça do mecanismo do mundo. Então, a partir do momento em que ela entrou para a Combine, ela se sentiu parte do mundo, se sentiu alguém em meio àquelas tantas pessoas. Mas o tempo foi passando, ela foi ficando mais velha e ela não conseguiu evoluir muito bem. Ela continua naquele emprego, ela não tem uma família, nunca se envolveu com alguém romanticamente, mora em um apartamento pequeno e as pessoas começam a cobrar muito dela para ela ter uma vida um pouco mais, com um futuro mais promissor, né, para as pessoas. Mas isso não é o que ela quer. Ela quer realmente só viver dentro do seu trabalho, mantendo a sua rotina, até o dia em que ela não puder mais realmente cumprir com essas suas tarefas. Mas ela está satisfeita com o que ela tem. Só que ela vai acabar em um certo momento aqui do livro, de tanta pressão que ela vai sofrer, querendo mudar tudo isso e vai tentar agir da forma em que as pessoas querem que ela haja. E é aí que a sua vida vai virar de cabeça para baixo e é aí que ela não vai se sentir contente. Ela não se sente como um ser humano normal. Isso é dito aqui em um momento do livro. Vou ler aqui para vocês. De manhã, serei novamente uma funcionária, uma engrenagem do mundo. Essa era a única coisa que fazia de mim um ser humano normal. Então, trabalhar na Combine encaixava na sociedade. Em um certo momento aqui do livro, na página 48, para ser mais específico, um certo personagem vai entrar aqui na história, que se chamará Shiraha, né? Que ele vai ser uma peça-chave para a história sofrer uma mudança, e essa mudança da vida da nossa protagonista, tá? Ele é um cara todo desleixado, ele vai arranjar um emprego agora na Combine também. E ele é um personagem também bem interessante, tá? Ele tem pensamentos assim bem contraditórios, tá? Ele é contraditório com o que ele pensa. Com certeza é um personagem desprezível, eu não gostei dele, mas eu gostei da forma que a autora conseguiu trabalhar, tá? E como a protagonista, ela às vezes bate de frente com os pensamentos dele e fala assim, olha, você tá se contradizendo nesse momento. É um personagem bem machista também, tá? Então ele tem falas aqui
que, assim, pessoas vão ficar bem incomodadas. Por exemplo, eu vou ler aqui um trecho para vocês, que ele diz assim: é que esse tipo de trabalho não é próprio para os instintos masculinos, sabe? Murmurou ele. Afinal, desde o período Jomon, que é o período como seriam os dos homens da cavernas, por exemplo, na pré-história, é assim: os homens saem para caçar enquanto as mulheres protegem a casa e colhem os frutos das ervas silvestres. Esse tipo de atividade deve ser feito por mulheres. É uma questão de constituição cerebral. Então, ele tem esses pensamentos de que as mulheres têm que se comportar da forma dos homens das cavernas, mas em outros momentos ele fala que a sociedade não o aceita por ele não se encaixar nesse sistema de homem das cavernas, e se ele não fizer parte dessa aldeia, ele será meio que expulso dela. Então ele não quer fazer parte da aldeia, só que ele manda a Keiko fazer parte dessa aldeia, né? E fala assim: ah, você não vai fazer parte da aldeia se você não cumprir com as suas tarefas. Bom, isso fica mais claro em um trecho aqui do livro que eu vou ler pra vocês, tá? Pra vocês compreenderem melhor o que eu estou querendo dizer, né? Depois de falar tão mal de quem ele criticava, que são das pessoas que são normais da sociedade e acabam ignorando as pessoas que são diferentes da aldeia, né, dele, que ele diz assim que a sociedade pode até ter passado os anos passou, mas a sociedade não evoluiu. A gente finge que mudou, mas os pensamentos continuam os mesmos das pessoas da pré-história. Bom, eu vou ler aqui então, continuar o trecho, né? Depois de falar tão mal de quem criticava, agora Shihara se pusera a fazer o mesmo comigo, seguindo exatamente a mesma lógica e os mesmos valores. Não era muito coerente da parte dele, mas talvez esse tipo de gente acha que está sendo violentada, se sinta um pouco melhor quando ataca outra pessoa do mesmo jeito. E o Shirahara, eu acho que assim se fala o nome dele, eu esqueci já, ele em diversos momentos meio que humilha realmente a Keiko. Então em outro trecho aqui ele fala assim pra ela: você precisa se enxergar, Furukura. Sinceramente, você é a personificação da ralé. Seu útero já deve ter passado da validade. E com uma aparência dessas, você não serve nem para aliviar o desejo sexual de ninguém. Poderia compensar isso ganhando dinheiro. Quanto um homem, também não é um caso. Longe disso, nem emprego fixo você tem. Só trabalha como temporária, recebendo por hora. Sinceramente, você só é um peso para a aldeia. Um lixo humano. Bom, ele fala isso, mas ele não tem um emprego, ele também nunca se envolveu sexualmente com alguém, ele também é muito, muito criticado na sociedade. Então ele pega tudo que os outros dizem dele, tudo que os outros fazem ele meio que sofrer, e joga isso nas costas da Furukura. Eu gosto muito do final desse livro aqui. Ele não é um final fechado, é um final em aberto, mas que ele já deixa você pensar assim: ah, é esse destino que a personagem tomou. A gente sabe, é um final em aberto que a gente pode imaginar e tem certeza de que pode ter sido esse futuro. E eu gosto bastante de como vai se desenvolver essa relação. Bom, a Keiko, como eu falei, é uma personagem que ela tem pensamentos bem diferentes, ela não se encaixa na sociedade, etc, né? Ela é uma personagem bem inteligente, tá? Ela tem pensamentos muito interessantes e que eu concordo, tá? Ela pensa em muitas coisas interessantes. Em certos momentos ela pensa sobre o personagem do Shihara, a gente pensa uma coisa sobre ele e ela vai lá e pensa realmente sobre a mesma coisa que a gente tá pensando sobre esse personagem, sabe? Mas em um trecho aqui do livro, eu fiquei meio que, sabe, instigado assim. O que ela quis dizer nesse trecho aqui? Eu fiquei até um pouco assustado, né? Porque ela vai visitar a irmã dela, tá? A irmã dela já é casada e tem um filho, consequentemente é o seu sobrinho, né? E o sobrinho da Keiko começa a chorar sem parar. E a irmã dela vai lá, vai fazer o bebê parar de chorar. Enquanto isso, a Keiko fica lá, parada na mesa, olhando para o bolo e a faca ao lado do bolo. E ela pensa assim: olhei para a pequena faca que havíamos usado para cortar o bolo, pousada sobre a mesa. Minha irmã parecia estar sofrendo tanto, coitada, para aliviar o bebê. Pensei que o objetivo dela era fazer apenas o bebê ficar quieto. Seria bem fácil. Limpei os lábios sujos de creme do bolo e assisti enquanto ela embalava o filho. Então, sabe, parece que ela pensou assim: ah, se a gente simplesmente pegasse, eu entendi assim, e matasse o bebê, ele pararia de chorar. E na infância dela, tem alguns trechos aqui do livro, onde diz realmente que ela é bem prática com as coisas, ela leva tudo ao pé da letra, sabe? Então, em um momento aqui da infância onde dois garotos estavam brigando,
Todo mundo tava pedindo pra parar, né, na escola, a briga dos dois garotos. E a Keiko foi lá, simplesmente pegou uma pá e deu uma paulada na cabeça dos dois. Eles desmaiaram e pararam com a briga. Ela disse assim na diretoria: ué, vocês não queriam que eu parassem? Então eu parei. Então, sabe, são trechos assim que ela leva as coisas muito ao pé da letra. São coisas assim, né, um pouco mais intrigantes, sabe? Mas eu não sei se eu posso falar que ela tem realmente alguma deficiência, não sei. Mas eu acredito que não, tá? É a forma dela enxergar as coisas. Mas são interpretações aí que a gente tira no decorrer da história. Mas aqui em momento algum é dito que ela ou alguma deficiência, digamos assim, né? Ela só realmente não se encaixa nas pessoas, no padrão, nas pessoas normais, digamos assim. Mas se você leu esse livro e leu esse trecho, onde eu fiquei um pouco confuso, né, sobre o que pensar da protagonista, diga embaixo nos comentários o que você interpretou sobre essas cenas aí. Eu gostei bastante da leitura, foi uma leitura rápida, tá? É um livro de menos de 150 páginas, que tem uma fonte bem grande, então dá pra você ler assim em um dia. Eu gostei demais, assim, de conhecer essa personagem que me deixou bem instigado, sabe? E é muito bom a gente enxergar e refletir sobre essa sociedade atual em que a gente vive, toda essa pressão em que a sociedade joga em cima das pessoas e ver se realmente a gente quer fazer as coisas porque a gente quer ou a gente está fazendo certas coisas porque os outros estão pressionando a gente a fazer. Será que você está no seu emprego porque você realmente quer, você gosta de estar lá, ou é porque as pessoas estão te cobrando isso? Foi isso que eu refleti bastante sobre durante essa leitura aqui, tá bom? Eu dou 4 estrelas para esse livro aqui, é um livro que eu recomendo bastante. E é sempre bom a gente ler livros assim mais diferenciados, né? Por exemplo, esse daqui é um livro japonês, então você lê sobre outras culturas, né, outros países, é interessante, faz você expandir o seu conhecimento. Fica aqui a minha recomendação, então, de Querida Combine, um livro contemporâneo muito interessante que vai te fazer refletir bastante. Falando um pouco aqui sobre as leituras que eu fiz, né, já vou aproveitar esse gancho aqui. Eu li o Harry Potter número 2, tá? Que é o A Câmara Secreta. Eu li até antes de Querida Combine. E eu gostei bastante, tá, do livro. Eu tô achando a história bem interessante, apesar dessa fonte minúscula, né? Mas, assim, é meio mais sobre essa edição mesmo. Mas eu tô gostando bastante, gostei bastante desse segundo livro aqui. E já tô com o terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban, né? Para separado aqui pra ler, tá? Mas eu não sei se eu vou lê-lo agora, tá? Eu não trouxe uma resenha aqui do volume 2, porque eu acho que meio desnecessário trazer, né, sobre o volume 2. Acho que não vai ter um engajamento tão grande, porque eu vou acabar contando spoilers do livro 1, né? Mas se vocês quiserem, de qualquer forma, eu posso trazer, tá? Então eu tô na dúvida se eu leio Harry Potter agora, número 3, ou se eu leio A Metamorfose. Bem, pessoal, só aqui uma observação, vim aqui do futuro para dizer que o próximo livro que eu iniciei, na verdade, foi o Alienista. Eu tentei iniciar a Metamorfose, só que estava sendo uma leitura muito complicada, então eu decidi deixar para outra hora. E Harry Potter eu não estava muito na vibe de ler, né? Então agora estou lendo o Alienista, de Machado de Assis. Tô gostando bastante por conta dessa edição da Antofágica, né? A diagramação é muito boa, tem algumas notas de rodapés que facilitam o entendimento da história. Em alguns momentos eu estou um pouco confuso, confesso, pela escrita, ser mais antiga, etc, né? É o meu primeiro contato com o autor, mas está sendo uma leitura muito boa. Eu já estou na página 83, tá? Não sei se vai ter resenha desse livro aqui no canal, mas tudo indica que sim, tá? Foi uma das leituras aí que eu acabei não mostrando em vídeo pra vocês, só lá na página do canal e na comunidade. Então agora aqui em vídeo já mostrei pra vocês, então vocês já estão sabendo, né? Mas por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixe seu like, se inscrevam no canal, comentem e até a próxima.